Oi, gente! Hoje eu estou aqui em Portugal, na casa da minha filha. E nós vamos passar o Natal com a família dela aqui de Portugal. E cada família ficou responsável de levar um prato. Nós vamos fazer um empadão de frango, que eu estou aqui com o frango que eu comprei ontem. R$ 4,45 cada bandejinha, mais ou menos 676 gramas. Nós compramos 3 bandejas, quase 2 quilos. Então eu vou fazer o recheio do empadão e depois nós faremos a massa. Eu vou mostrar para vocês e eu quero que vocês me acompanhem aqui nessa receita de hoje. Então, para fazer o nosso recheio, eu estou aqui picando o frango em pedacinhos pequenos. Vou colocar o tempero e vou deixar marinando. Então eu venho aqui com um suquinho de limão para o nosso tempero. Posso colocar 2 partes. E aí eu já venho com 3 dentes de alho, pimenta do reino. Nós vamos usar um pouquinho de pimenta calabresa, pouquinho mesmo, para não ficar muito. E o sal. Aqui eles têm o hábito de utilizar o sal grosso, então eu vou utilizar para cada quilo uma colherinha dessa e meia. E depois nós acertamos o sal na hora que estiver selando o frango. E é isso. Aí vou dar uma boa misturada aqui. E agora é hora de deixar o tempero marinando, para ele ficar bem saboroso o nosso recheio. Coloquei aqui um pouquinho de óleo. Agora venho aqui com o frango para selar. Deixar ele bem douradinho e depois cozinhar. Então eu coloco aqui. Eu já posso colocar também aqui os demais temperos. Vou acrescentar aqui uma cebola pequena, picada. Vou pôr cebolinha verde, um pouquinho, ó, ela já estava guardadinha, congelada. Minha filha é muito organizada aqui. Então já estava tudo picadinho na geladeira. E aqui eu tenho um pouquinho de salsinha também. E agora vou colocar tomate. E acrescento aqui 2 colheres de colorau, para ficar bem coloridinho o nosso frango. Então, os temperinhos são a gosto. Então, nós gostamos desses temperos aqui. Então, por isso que eu estou utilizando. Agora, eu mexo bem e vou colocar água até cobrir. E vou deixar cozinhando. Eu não costumo marcar o horário assim, mas eu deixo aqui uns 20 minutinhos. E aí eu olho, se tiver bem cozidinho, deixo esfriar. E vou desfiar na panela mesmo o frango. O frango assim cozidinho, já desfiado, olha. Agora está na hora de acrescentar aqui os ingredientes para deixar bem molhadinho. Então eu tenho aqui um copo de leite sem lactose, mas pode ser qualquer leite, com 2 colheres de amido de milho. Eu vou colocar aqui. Aí eu vou colocar no fogo para esse recheio ir cozinhando. Depois eu vou acrescentar aqui também. Aqui eles usam muito a nata. Eu tenho uma nata sem lactose também, que eu vou acrescentar junto, para deixar bem cremosinho. Nós gostamos bem molhadinho, para ficar um recheio bem gostoso e bem molhadinho. Agora aqui eu vou deixar cozinhar e daqui a pouquinho eu venho mostrando para vocês o recheio já pronto. Olha, o recheio tem que ficar assim, bem molhadinho, porque ninguém merece um empadão seco, né? Então ficou bem bom, tá no ponto aqui. Agora eu vou deixar esfriar para colocar na massa. Enquanto esfria o nosso recheio do empadão, nós vamos fazer a massa. Aqui eu tenho 6 gemas, somente as gemas de ovos. Aí eu vou acrescentar um tablete de gordura vegetal. Aqui eu tenho 250 gramas, tá? Eu vou cortá-lo para ficar melhor, para dissolver melhor, porque
porque aqui é muito frio. Muito não, tá frio. E aí fica um pouquinho durinho. Isso que estava fora da geladeira, né? Já fazia um tempinho que estava fora. Exatamente por isso. Aí, colocando a gordura vegetal, eu vou colocar também a margarina. Tá? 2 tabletes. Mas, como eu não comprei de tablete, eu vou colocar a margarina de pote mesmo. Então, eu vou colocar aqui o equivalente a 2 tabletes que vai dar mais ou menos todo o pote. Porque um tablete é mais ou menos 200 gramas cada um. Então, esse tanto aqui. Agora, eu vou acrescentar também uma xícara quase cheia de leite. Esse leite não tem lactose. Vou pôr também 2 colherinhas dessa de sal, que equivale a uma colher cheia de sobremesa. E também uma colher das de sopa do fermento para bolo. Então, uma tampinha dessa equivale a uma colher das de sopa. Agora eu venho aqui com a farinha de trigo e vou colocar a mão na massa, mexendo até dar o ponto da nossa massa do empadão. É assim mesmo. Vamos mexendo até dar o ponto da massa do empadão. A massa já está no ponto, olha, não cola mais na mão, então tá na hora de esticar e fazer os empadões. Eu vou dividir a massa em 2 e vou fazer um retângulo. Vou colocar sobre o plástico para ela esticar e não grudar. Fazer assim com a mão primeiro. Ainda ficaram os gruminhos da gordura vegetal, mas não tem problema, ela vai dissolver à medida que for assar o empadão. É hora de forrar a forma com a massa. E depois eu venho colocando o recheio e a tampa. Aí dá uma ajeitadinha com as mãos mesmo, não tem problema, porque ela sempre vai dar uma quebradinha. Ela é uma massa semi-podre. Então tem que ter essa ajeitadinha com as mãos aqui. Ajeita tudo muito bem. E já vou quebrando essas sobras. E aqui ele está pronto para receber o recheio. Depois ele vem com a tampa, nós colocamos a tampa aqui. Pincelamos com uma gema de ovo e colocamos para assar. Mais ou menos uns 35, 40 minutos. A massa já está ajeitadinha na forma, agora eu só faço uns furinhos assim, para não criar ar. E depois aqui nós vamos ajeitar quando colocarmos o recheio e a tampa. Então agora o recheio já frio, já posso colocar aqui e finalizar a nossa torta, nosso empadão.
coloquei aqui um pouquinho de cream cheese sobre o frango. Agora eu vou fazer a tampa do empadão. Então vou fazer outro retângulo aqui, em cima do plástico, para não grudar, para não colar. Então eu vou colocar aqui, vou ajeitando com a mão, aí depois eu passo o rolo de macarrão, para ele ficar bem fininho. Pronto, já terminei aqui de abrir a nossa massa, nossa tampa. Então, como eu já disse, aqui é um lugar muito frio e a gordura vegetal, ela não dissolveu totalmente na massa, mas a hora de assar, ela vai dissolver, não tem problema. Ficou uns gruminhos brancos aqui na massa, mas depois ela vai ficar normal. Então, agora é hora de colocar a tampa. Coloco assim, retiro o plástico e vou acertar aqui as pontinhas, tirando o excesso de massa. Olha, já terminei aqui de colocar a tampa no nosso empadão. Fiz até uma estrelinha aqui para enfeitar, que hoje é Natal, né? E aí vou colocar a gema para ele ficar bonito, para ficar bem douradinho. É uma gema coada, peneirada. O forno tá pré-aquecido a 180 e agora vou colocar para assar por 40 minutos. Enquanto o empadão está assando, eu já vim aqui para montar o outro, olha. Já está aqui, então essa receita, ela rende 2 empadões de 1 quilo mais ou menos cada um. Dá para fazer 2 empadões bem grandes. Pessoal, olha que lindo que ficou o nosso empadão. Ele assou em 35 minutos. Depende do seu forno, 35 a 40 minutos.